Olá pessoal, eu sou Lourdes Abade, estou arquiteta de franquias e construções ecológicas e estou na TV Relacionamento. Olá internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí a honra e o privilégio de bater um papo com o profissional de primeira linha, Paulo Kev. Muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, meu Kev. Foi um prazer receber esse seu convite de bater um papo sobre questões empresariais, que no Brasil hoje acho que é a palavra do momento, né? Como ser um empresário no Brasil, porque está literalmente uma disputa, né, das questões empresariais e trabalhistas, né? Perfeito. Então nós temos que atualizar esses conceitos. Ô Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos internautas. Sim. A sua carreira profissional, que nós batemos um papo lá, foi realmente muito enaltecedor e eu faço questão que você fale com suas palavras. É um prazer fazer uma breve retrospectiva, né, da minha atividade, principalmente empresarial, porque agora no papo ali do lado, né, nós estamos falando sobre o que a criança quer, né? Então eu vou pegar esse gancho, porque quando eu era criança, eu morava em Guaratinguetá, na base aérea de formação de especialistas da sargentos da aeronáutica. Meu pai era instrutor lá, meu pai dava aula para formar os sargentos que iriam fazer as manutenções dos aviões. E eu brincava, eu brincava no meio daqueles aviões da Segunda Guerra Mundial. Então, tinha não é só olhar assim, você via dentro. Eu ia dentro, tinha um aeroporto lá no Pedregulho, então tinha lá várias unidades daqueles aviões da guerra, o B-25, né, o Beech. E esses aviões ficavam lá por quê? Porque meu pai fazia o seguinte, ele desmontava os aviões, pegava a peça e fazia uma reengenharia daquelas peças, mesmo para fazer manutenção dos aviões que tinham lá e informar os técnicos na época, né, o especialista, na manutenção das aeronaves. Então ele tinha que conhecer todo o processo, e os aviões não eram aviônicas, né, eram aviões eletropneumáticos no máximo, né? Então era tudo eletromecânico ou literalmente pneumático. Então o que aconteceu? Eu passei a minha segunda infância nesse ambiente de escola, nesse ambiente de altíssima tecnologia, porque era, né, dali muita coisa foi para formar a Embraer com o Coronel Osiris Silva. Sim. Então nós brincávamos muito, saíamos ali de Guaratinguetá, íamos até o CTA em São José dos Campos e fazíamos essa interface. Então, dali praticamente saiu o conhecimento tecnológico das peças e dos mecanismos de aviões. Então, todas aquelas particularidades eram coisas muito avançadas, né? Naquela época, nós estamos falando de 60 até 69. Então, eu participei disso tudo. O que isso tem a ver com o meu presente hoje? Tem tudo a ver. Porque a escola de especialistas da aeronáutica era um ambiente militar e tecnológico. Perfeito. Eu cresci, né, vim para São Paulo, comecei a estudar aqui, fiz eletrônica, né, logo no segundo grau, escola técnica completa, no Oswaldo Cruz, ali na Angélica, e me formei como técnico em eletrônica na época, que ainda era a válvula, só para você ter uma ideia. Nós estávamos uma migração tecnológica para o transistor, então eu vi o transistor chegar, os microchips, essas coisas todas que começaram a entrar no mercado. Rapidamente, dali, eu fui para o Instituto de Energia Atômica, que na época era o responsável por formar especialistas em eletrônica nuclear, ou a parte tecnológica nuclear, radiação, controle de radioisótopos e assim. E ali, o projeto era de uma engenharia operacional em instrumentação eletrônica nuclear. Então eu peguei daquela mecânica grossa pneumática lá da aeronáutica e fui passando até chegar à parte de controles eletrônicos, porque o curso de especialização em instrumentação nuclear, que é a minha principal profissão, o que ela faz? Ela faz a aferição dos instrumentos de medição de controle de um reator nuclear.
Então, o reator nuclear e todos os seus subsistemas, ela tem uma dezena, em alguns casos, algumas centenas de microdetectores de radiação, detectores de pressão, de temperatura. Então, tudo isso tem que ser aferido quase que diariamente para que o controlador lá do reator, que vai fazer o movimento das varetas, né, que tem lá para fazer a questão quando é de energia e quando é de multipropósito. Tá? Então, o que o controlador faz? Ele vai ler esses instrumentos, porque ele não vai lá ver o que está acontecendo. Sim, ele está lendo uma centena de informações e ele tem que tomar a decisão. Então, a minha função era garantir que o que ele está vendo é a realidade do que está acontecendo lá no reator. E todo o perímetro, né? Porque vazou radiação, tem que ser controlado, medido, e que tipo de radiação? Porque tem uma dezena de isótopos, né? ou partículas diferenciadas. Então, a nossa função, né, dos colegas era essa, monitorar todo o ambiente do reator. Ali na USP, né, que na época era IEA, hoje é IPEM, existe lá um reator multipropósito, que é para fazer os radioisótopos para a eletromedicina, para a questão de radioterapia, né, radiodiagnóstico. Bom, então eu me especializei nisso, apaixonadíssimo por isso. Né? Nunca teve medo, não? Nunca tive medo. Muito pelo contrário, a minha função é justamente eliminar o medo de todo mundo. Porque eles têm que ter confiança absoluta no que a gente está fazendo. Não tem mais ou menos, você não tem tempo para errar. O que aconteceu em Chernobyl, que agora é lá em Kiev, né? Sim. Todo mundo fala, meu nome é Paulo Kev, né? Sou chamado e conhecido de Paulo Kev. Kev é de quiloelectronvolt. Por conta de tão apaixonado que eu sou pela minha profissão, que eu ganhei a unidade de medida da energia dos fótons de radiação. Né? Então, o Kev é de quiloelectronvolt. O que aconteceu em Chernobyl foi um erro vamos dizer assim, técnico, de experimentos fora do ambiente controlado pela pesquisa científica. Então, não se pode, vamos dizer assim, improvisar em momento algum. Então, acontecem acidentes desse tipo. Tá? Então, eu vou encurtar porque o assunto é muito entusiasmado e eu falo com muita emoção, porque cada vez que a gente relembra, a paixão volta e cresce. Então foi feito esse curso para quê? Para ir para os reatores nucleares de geração de energia, Angra 1, Angra 2, né? já estava no curso, e nós iríamos para o Angra 3 e assim por diante. Só que nos 4 anos, 80, já estou falando isso na década de 80, o reator terceiro não saiu, parou o programa nuclear, então eu fiquei assim meio que sem um destino apropriado para a minha qualificação. Por sorte, aí eu digo sorte mesmo, aquelas conjunções que o mercado, né, o Deus prepara para a gente, e coloca e você abraça e vai em frente. Eu fui para a área médica hospitalar com uma empresa francesa que fechou um contrato com o Brasil de 80 milhões de dólares naquela época, hein, 81, 82, de equipamentos de radiodiagnóstico. E nesses equipamentos tinha de tudo, tinha raio-x, tomografia computadorizada, ressonância nuclear magnética, tinha... Era um novo mundo, né, que estava entrando. Estava começando tudo isso. Quem é um pouquinho mais antigo conhece aqueles velhos noticiários dizendo das caixas de equipamento que ficou no corredor. O Hospital das Clínicas, né, e vários outros no Brasil afora. E aí eu entrei com tudo. Eu estava no melhor dos mundos. Por quê? Eu estava no auge daquela tecnologia, era tudo novo, tudo assim... fantástico. Tinha acontecido um negócio também, o Césio, lá em O Césio, eu trabalhei Goiânia, né? Em Goiânia. Eu trabalhei naquela empresa, eu estava em Brasília na época. E viram que é perigoso mesmo. Ali foi uma sucessão de negligências. Ali não foi um problema radioativo. Todo mundo fala, foi um problema radioativo, um acidente radioativo. Não foi um acidente radioativo. Foi uma negligência estrutural vamos dizer assim, de órgãos que deveriam ter responsabilidade sobre aqueles assuntos. A clínica, o dono da clínica deveria ter comunicado, a CNEM que deveria ter ido lá fiscalizar, e no final ninguém foi. Eu lembro não, eu trabalhava lá, isso foi em 87, 88, e nós estávamos vivendo aquilo. Eu trabalhava em Brasília, aquilo aconteceu em Goiânia. Às vezes eu saía de Brasília para dar assistência em Goiânia, mas não na radioterapia.
Aquilo dali era radioterapia, não era radiodiagnóstico, não era a minha especialidade direta. Eu era em radiodiagnóstico, então raio-x, tomografia computadorizada. Então isso envolve o que? A nata da tecnologia. Daquela época, mais ainda. Hoje já é nata da tecnologia, mas naquela época era fantástico. Então o que aconteceu? Eu me dediquei a isso. Montava as centrais de radiodiagnóstico, porque tinha hospital que às vezes nem a sala tinha, então a gente pegava desde a terraplanagem até o médico aprender a utilizar um tomógrafo, um cintilógrafo, que é a tal da medicina nuclear, que é um dos exames mais fantásticos que tem, porque ele pega a fisiologia, né? O que acontece com o órgão, se ele está funcionando ou não. Não é igual ao raio-x, que é a morfologia. São técnicas diferentes. E ali, eu fiquei até 2000, vamos dizer, 20 anos trabalhando com o que eu gostava, amo até hoje, e me deu muito conhecimento na área, né, de médico hospitalar, tratar com o governo, porque isso tudo tinha essas relações. É verdade. E eu saí, né, de 80, na década de 80, da parte técnica, fui para a parte de distribuição comercial e depois, né, me especializei nas questões de planejamento estratégico em cima. E gestão mesmo. Gestão em cima disso. Também me formei em administração de empresas. Perfeito. Porque em Brasília a gente tinha, naquela época tinha pouca coisa para fazer e eu estava recém-casado. Eu falei, não, tem que estudar, né? Vou voltar a estudar. E aí eu fiz na Universidade Católica de Brasília, eu fiz administração de empresas e aí complementou uma coisa com outra. Tá? Interessante. Agora, assim, já para a parte mais bonita do meu trabalho, que eu considero, é que entrou a internet. Ok. E na área médica hospitalar, a gente já trabalhava com internet na década de 90, desde 91, 92, a gente já tinha as comunicações. Então, o ITC aqui em São Paulo, por exemplo, tinha conexão com Cleveland, lá nos Estados Unidos, que era o Centro de Diagnóstico Mundial. Então, tinha uma troca de tecnologia. Isso me deu muito know-how na questão de rede. Né? Naquela época... E é um passo gigantesco, né? Que o que a internet proporcionou aí, de você ver online as coisas acontecendo e pegando diagnóstico na hora, é fantástico. E isso, então, em 92, 93, nós já tínhamos ali no ITC um tomógrafo que fazia conexão direta com o que a gente chamava na época, né, de quarta geração. Então, esse diagnóstico centralizado era possível mesmo porque naquela época nem todos os médicos estavam, vamos dizer assim, capacitados a entender a imagem, né? Porque você via coisa de 1 milímetro, 2 milímetros de resolução, né? Fazia um corpo inteiro, né? Em 15, 20 segundos, né? Que você entrava naquele túnel e ele fazia... E já captava a imagem toda, fazia a reconstrução tridimensional. Então, isso tudo foi um desafio de conhecimento. Eu até então eu imaginava que fosse continuar nessa área médica hospitalar, porque ali é muito bom, né? Sim. Muito bom. Cativante. Mas tem alguns percalços na vida da gente que mudam o jogo. Então, de 2000 para cá, eu fui para a rede de computadores. Perfeito. Saí da área médica hospitalar, porque cheguei no topo da carreira, e daí você fala, bom, agora eu vou criar outras coisas. E comecei a explorar a rede de computadores de dados. Tá? Então, montava centrais de distribuição de dados, né? Quando cheguei a conversar contigo, que na época era chamado ISP, Internet Service Provider. Né? Certo. E dali entregava, né, um pacote de dados, montava aqui no centro de São Paulo, lá em Brasília, a distribuição impressa. E aí, fechando o raciocínio, o que isso me deu de know-how, de capacidade de raciocínio? Primeiro, a parte de detecção de problemas. Não podia ter erro, ou seja, perfeição total, tanto na área do reator nuclear como na área médica hospitalar. Qualquer coisa errada, o desastre seria, inevitável. Então você tinha que ser muito criterioso na detecção do problema, ou seja, no diagnóstico e na proposta de solução. Não poderia cometer erros. Na área de dados, a coisa que mais tem erro no mundo é a internet. Só que ninguém percebe isso. Sim. Só que há colisão de dados, perda de endereço e vai por aí afora. E eles têm um sistema, no controle da rede, tem sistemas de correção independente do fracasso na entrega do pacote. Perfeito. E aí ficou bom para mim. Bom, o que eu fiz com isso? Fechando agora, desculpe falar tão rápido, mas aqui é muita coisa.
O que eu fiz com isso? Eu criei e trabalho nos últimos 15 anos em cima de uma rede de energia 100% digital. Ou seja, 100% digital é 100% digital. Não tem que nem o telefone celular, né? Aquele antigo que você botava na orelha, ficava com a orelha quente, né? Virava um bife aqui. Então o que acontece? É igual o telefone celular. Não tem radiação o suficiente para esquentar nada, tá certo? A qualidade da ligação fica muito melhor, tá? E você não tem o AC no caso da energia. Então você não tem mais esse negócio de 60 Hz. Isso é coisa de 140 anos atrás, que Tesla bolou lá junto com aquele pessoal, disputou lá com o Edison, teve aquela briga toda, e no final das contas quem ganhou foi o corrente alternada, que está aí até hoje, e é a mesma tecnologia de 140 anos atrás. Aí eu entro e falo assim, não, acabou essa parafernália de coisa, 2007, 2008. E de lá para cá, é o que eu comentei contigo outro dia, né? Foi a saga do tempo necessário para chegar no que nós estamos hoje. Qual é o problema que está acontecendo na Rússia com a Ucrânia, atualizando? É tudo controle da energia. Só que lá eles ainda estão falando em gás, carvão, petróleo do passado. Sim. Nós temos que falar para a energia digitalizada, toda ela digitalizada. Além dela ser limpa, né? Limpa, porque aí eu deixo para uma próxima pergunta, aí eu dou mais um passo. Então, a digitalização total do sistema energético brasileiro e mundial. A COP26, né, depois de eu bater muito lá, entrar em várias concorrências, colocar isso no Instituto Americano de Engenharia, no Instituto Europeu de Engenharia, eles chegaram à conclusão que se não mudar a matriz energética, não tem nenhum modelo de desenvolvimento que vá resolver a necessidade que nós precisamos, a manutenção da vida no planeta, seja pela questão ambiental, seja até mesmo pela questão alimentar, porque até foram lá buscar o insumo para a agricultura, né? Os fertilizantes, que agora vão ficar sem. E o fertilizante vem do quê? Vem do petróleo, vem do processamento alternativo de substratos de energia também, fósseis, né? Ou energia primária. Exato. Então eu fecho essa introdução, sem querer ser exaustivo, mas o meu projeto nesses últimos 15 anos é exatamente sobre essa questão. Não há espaço para nenhuma coisa fora da energia digital. Então, apelidaram, criaram alguns plágios aí, meio que tentando fazer uma cópia, mas como diz, né, tudo que é cópia sai normalmente pela metade. Então, eu deixo aqui essa instigante, onde assim, forma de repensar a nossa civilização, porque envolve tudo, e a Europa está dando o atestado que sem energia eficiente nós não chegaremos a lugar nenhum. Muito pelo contrário, vai acontecer o que está acontecendo lá. Uma disputa, às vezes, até bélica e triste. E nós não podemos deixar isso acontecer. Perfeito. Ô Paulo, realmente a gente fica impressionado aí, tá, com toda essa gama de conhecimentos que você foi adquirindo, né, e esse processo fez com que você se tornasse aí esse grande profissional. Tá? Eu quero que você volte outras vezes, porque sempre tem muita coisa aí para a gente debater. Né? E eu queria que você deixasse aí teus contatos. Então, eu estou com um trabalho que, quando se fala de energia, você tem necessariamente que passar perto da política. Então, hoje eu tenho no YouTube um grupo, um canal chamado Núcleo Sinergético. Tá? Esse núcleo sinergético é uma tentativa, né? Um trabalho de congregar pessoas que já tenham essa inquietação com esse novo modelo de rede energética. Então, o tema seria Sinergética Smart Grid. Então, lá tem em torno de mais ou menos uns 45 a 50 vídeos, tá? Que falam de palestras, são debates com terceiros, são palestras dentro da ANEEL, foram várias, 2010, 11, 12, até 15, 16. Tem palestras e debates dentro do Senado Federal com o ministro em 2013. Depois tem outras apresentações dentro do Sindicato de Engenheiros. Então, esses vídeos foram feitos exatamente para economizar
o nosso tempo de falar, porque é tanta coisa que não dá para falar de uma vez. E é um processo de aculturamento. É como você sair de uma situação e ir para outra. Então, o meu principal contato, e aí tem a versão política expressa, que é o paulokev43@gmail.com. O ano passado eu terminei na Fundação Getúlio Vargas, né, uma pós-graduação, mestrado estrito sensu, em políticas públicas e governo. Quer dizer, eu dediquei toda a minha vida, nesses últimos 15 anos, só a cuidar do projeto. Toda a parte empresarial ficou em segundo plano. Agora, depois da COP26, que sacramentou que sem uma nova rede não vai, então o meu contato em e-mail seria esse. O telefone é de Brasília, né, um WhatsApp, 619-8185-1087. Né? Então tem o WhatsApp, estou sempre à disposição. Estamos convidando, né, os engenheiros de todas as especialidades a criar uma frente de engenharia por uma nova matriz energética, que envolve a mudança desde a parte física da rede, sem criar problema para as indústrias atuais. Exatamente. Tá? Porque toda migração, como eu vi lá na escola da aeronáutica, toda migração tecnológica não pode obsoletar o anterior. Exato. Porque na hora que você tira uma indústria, você acaba com aquela inteligência industrial que só se consegue no trabalho. Então nós vamos mudar tudo sem, vamos dizer assim, alterar a base industrial. Só muda o design dos equipamentos. E com isso a gente pode fazer uma migração paulatina e bem segura para todas as profissões. Então os engenheiros de primeira mão, administradores, estão convidados a mandar um e-mail. A gente vai fazer, vou retomar agora, né? Porque hoje é o primeiro dia depois do carnaval, começa efetivamente o ano. Então eu pretendo criar esse grupo e daí a gente fazer frentes industriais e serviços o mais rápido possível. Perfeito. Paulo, o programa Gestão Executiva está sempre à sua disposição aí. Será um prazer e eu estou à sua disposição também, quero. Okay. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico profissional Paulo Kevin, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.